E é hora de viajar agora lá para Nova York, conversar com a nossa correspondente Mariana Jangiacomo, porque nos Estados Unidos o presidente Donald Trump apresentou um plano com 3 etapas para a reabertura de alguns estados onde os casos de coronavírus estão caindo, não é mesmo, Mariana? Conta pra gente como é que funciona esse plano. Bom dia. Bom dia, Karina. Bom dia a todos. É isso mesmo, Kalina. O Trump apresentou esse plano com diretrizes para a reabertura de alguns estados, mas disse que a decisão é dos governadores. Então, o Trump voltou atrás, daquela posição inicial dele, quando ele chegou a dizer que tinha a autoridade total sobre a reabertura dos estados, e disse que agora essa decisão sobre reabrir ou não e quando reabrir realmente fica a cargo dos governadores. Eles vão decidir sobre isso. Agora, os estados têm que atender a alguns critérios para começarem essa reabertura gradual. Então, esses estados eles têm que estar com os casos de coronavírus caindo ali por pelo menos 2 semanas. Os hospitais também precisam estar em condições de tratar os pacientes, não podem estar ali sobrecarregados. E também os estados precisam ter uma capacidade robusta de fazer testes, de testar principalmente os profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Agora, eu separei aqui alguns pontos importantes desse plano, para explicar um pouquinho como é que isso vai funcionar nessas 3 etapas previstas pelo presidente Donald Trump. A primeira etapa, a fase 1, ainda prevê que as escolas aqui continuam fechadas, prevê que a população vulnerável continua isolada, mas vê ali um retorno gradual da população ao trabalho, ainda assim com a maior parte das pessoas trabalhando de casa, mas algumas podendo sim retornar aos poucos ao ambiente de trabalho. Aí, para que o Estado siga para a fase 2, é preciso que o número de casos de coronavírus não tenha voltado a subir, por causa dessa primeira fase da reabertura. E aí, numa segunda etapa, as escolas podem começar a reabrir, as pessoas também voltam a trabalhar, ainda com uma parcela trabalhando em casa, mas já tem um retorno maior, e os restaurantes, academias, cinemas podem voltar a funcionar. Na verdade, eles já podem voltar a funcionar desde a primeira etapa, mas seguindo ainda protocolos rígidos, de acordo com o governo norte-americano, protocolos rígidos de higiene e de distanciamento social. Aí a terceira e última fase desse plano, dessa estratégia aqui do governo norte-americano, é quando a população vulnerável finalmente pode voltar a interagir em público, pode retomar as interações em público, mas ainda mantendo a distância física, entre outras pessoas, e a multidão também. Acabam as restrições de trabalho, mas as pessoas têm que continuar evitando multidões, e tudo isso ainda considerando usar máscaras em público, com as lojas, os restaurantes e as academias funcionando, mas ainda seguindo aqueles protocolos de distanciamento social. Ou seja, mesmo nessa última fase do plano do presidente Donald Trump, ainda não é uma vida normal, uma vida caminhando para a normalidade, mas ainda seguindo ali muitos protocolos. O presidente e também várias outras autoridades aqui em saúde já disseram que não é uma questão como um interruptor, que você liga ou desliga, Então você desliga o distanciamento social e tudo volta à normalidade. Não é assim que isso deve acontecer, isso é uma questão gradual. Agora, fica a cargo dos governadores aceitar ou não essas diretrizes, e alguns já disseram que não devem reabrir agora. Então, o governador aqui de Nova York e outros 6 governadores da região nordeste dos Estados Unidos já disseram que vão estender o período de paralisação pelo menos até o dia 15 de maio. Aqui em Nova York a situação continua grave, não dá nem para pensar em começar a reabrir neste momento. Atualizando aqui os dados de Nova York, olha, já foram mais de 230 mil casos confirmados em todo o estado e pelo menos 14 mil mortes por causa do coronavírus. E em todo o país já são mais de 678 mil casos da Covid-19, então existe essa diferença aqui nos Estados Unidos, alguns estados com uma situação melhor, um pouco mais controlada com os casos caindo, esses já podem começar a seguir essas orientações de reabertura gradual, e outros não, outros aqui como Nova York, que continuam fechados pelo menos até o dia 15 de maio, Kalina.